Fala aí, rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente. Então, nesse vídeo, nós vamos resolver questões do Enem relativas à nossa última aula, prismas. Então, se você ainda não assistiu essa aula, clica no card que está aparecendo aí para vocês e assiste lá. E antes de começar, se você puder curtir esse vídeo, seria ótimo para mim. Porque assim, se você curte o vídeo, ele fica mais fácil de ser sugerido para outras pessoas. E aí, consequentemente, divulga mais o trabalho que eu estou fazendo aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, por lá eu estou fazendo posts sobre conteúdos votados nos meus stories. Então lá eu estou falando sobre curiosidades, tirando dúvidas e fazendo pequenos vídeos que resumem alguns conteúdos votados pelas pessoas no meu story. Então vale a pena você conferir e participar lá, tá bom? Beleza, então vamos começar. Sem sombra de dúvidas, o conteúdo que mais cai relacionado a prismas ainda é volumes, tá? Na verdade, o conteúdo que mais cai relacionado a sólidos geométricos ainda é volume. Volume e noções espaciais são muito importantes. E nessa questão aí não vai ser diferente. Nessa questão você tem que saber sobre os volumes dos prismas e também sobre volumes deslocados dentro de líquidos. Então vamos lá. Alguns objetos durante sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura abaixo. E aí você tem um tanque, né? Ele fala as dimensões do tanque, são 40 centímetros de comprimento, 30 de largura e 25 de altura. Sendo que ele está cheio até 20 centímetros de altura, certo? Porque você tem ali 5 centímetros vazios. Continuando. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? E aí vem as alternativas que a gente vai olhar depois. O que eu costumo falar sempre para vocês na hora de resolver exercícios? Eu sempre leio o exercício, faço uma síntese das principais informações do enunciado e depois aí sim, olhando para a minha síntese, né, para o meu resumo de informações, é que eu parto para a resolução das questões. E aí eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina que você foi até a sua cozinha e resolveu encher um copo de água, só que não por completo. Depois de encher esse copo de água, você pegou o seu dedo e colocou dentro da água. Você nota que o nível da água ele sobe um pouco. E por que ele sobe um pouco? Porque você está acrescentando dentro daquela quantidade de água um novo volume, que é o volume do seu dedo. Aquela água que estava ocupando aquele volume ali que o seu dedo agora está ocupando, ela tem que ir para algum lugar. E o único lugar que ela tem para ir, aí nesse copo, é para cima. Por isso que o nível da água sobe. Bem louco! E se você parar para pensar, o nível da água vai subir exatamente à altura relativa ao volume igual ao seu dedo, porque você acrescentou um determinado volume e esse volume acrescentado fez o deslocamento do líquido. E aí agora vamos para a nossa questão. Imagina que esse cara botou aí um determinado objeto dentro desse tanque e esse objeto tinha 2.400 centímetros cúbicos. Ou seja, esse objeto ele vai ocupar um volume que antes era ocupado pela água e aquela água ali que saiu desse lugar onde esse objeto está agora, ela vai ter que subir. Imagina comigo que essa água aí desse aquário vai subir uma certa determinada altura H, que eu ainda não sei quanto é. Você concorda comigo que esse volume aumentado ele vai ser um prisma de mesma base que esse aquário aí? Ou seja, o volume deslocado, que é 2.400 centímetros cúbicos, vai ter que ser igual ao volume de um prisma de base 40 por 30 e altura H. Então, esse volume ele vai ser a área da base vezes a altura. Só que a base é 40 por 30. Significa, então, que eu vou ter 40 vezes 30 vezes a altura igual a 2.400. 40 vezes 30 vai ser 1.200, ou seja, eu vou ter 1.200H igual a 2.400. Consequentemente, o H vai ser igual a 2.400 sobre 1.200, ou seja, H igual a 2. O que significa esse 2? Significa que o volume deslocado por aquele objeto vai gerar um aumento no nível da água de 2 centímetros. Então, significa que a altura da água, que era 20 centímetros, vai passar a ser 22 centímetros. Letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Então, vamos para a próxima. Ok, aqui a gente tem outra questão do Enem, agora com uma outra situação que vai depender ali de uma área para armazenar containers e eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, que é o tempo básico de questões do Enem. Eu quero que vocês deem um pause no vídeo, façam a questão e depois volta aqui para checar a correção. Beleza, por que eu gosto de dar tempo para vocês fazerem?
porque eu acho que o aprendizado é muito mais significativo quando a gente aprende por si só. Então, para que isso aconteça, você precisa ter o seu primeiro contato com aquele desafio. Porque se alguém vier já te apresentando a solução do desafio, a sua solução fica tendenciosa com a solução que você já acabou de ouvir. E a questão fala assim: uma carga de 100 containers, idêntico ao modelo apresentado da figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers. Aí ele mostra aí a figura. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é... Bom, aí a gente vai ter que analisar a situação em si que o problema está querendo nos passar. Bom, essa área aí é uma área determinada pelo porto. Você vai empilhar ali essa certa quantidade de container e ele quer saber quantos containers, qual é a altura que vai chegar essa pilha de containers, né? Então, para você saber primeiro a altura da pilha de containers, você tem que saber quantas fileiras de containers você vai ter que empilhar, né? Porque se você fizer aí 100 containers empilhados um em cima do outro, você vai ter 100 vezes aquela altura de cada container. É óbvio que isso é inviável também, né? Impossível. Mas só estou dizendo que você precisa saber quantas fileiras você vai colocar. E para isso, você tem que saber quantos containers cabem nessa área aí que está destinada do porto, né? E aí você cai num dilema. Bom, eu preciso saber quantos containers cabem naquela área, mas eu não sei se esses containers estão deitados assim, ó, como está aparecendo para vocês, ou se eles vão ficar em pés, assim como está aparecendo para você também. E aí qual vai ser a sua análise? Percebe que se ele ficar deitado, a largura dessa área tem 10 metros, concorda? E nesse caso o comprimento do container é de 6,4 metros. Isso significa que eu não conseguiria colocar nem 2 containers deitados um do lado do outro nessa posição aí. E aí sobraria muito espaço ali vago. Então, a melhor das hipóteses é que ele esteja em pé. Porque repara, se ele está em pé, eu vou ter 2,5 metros num total de 10 ali. Então eu vou conseguir colocar exatamente 4 containers, concorda? Porque eu vou ter 10 dividido por 2,5, que é igual a 4. Agora, se eu quiser colocar mais containers ali, percebe? Eu tenho 32 metros dividido por 6,4 para compor o restante dessa área. E aí, presta atenção. Eu vou conseguir colocar 4 deitados e 5 em pés. Então, eu vou conseguir colocar um total de 20 containers ali. Então, eu consigo colocar 20 containers exatamente preenchendo toda essa área do porto. Porém, são 100 containers, né? Isso daí foi só a primeira fileira. A partir daí, a partir do 21º, né? Quando ele for colocar o 21º container, já vai entrar em cima de algum outro aí. Ou seja, se cada fileira tem 20 containers e eu tenho 100 containers no total, significa que eu vou ter 100 dividido por 20, que é igual a 5 fileiras de container. Porém, pensa comigo, se eu tenho 5 fileiras de container, cada container tem uma altura de 2,5 metros. Se são 5 empilhados um em cima do outro, eu vou ter 5 vezes 2,5 metros, que são 12,5 metros de altura, letra A, beleza? Então vamos para a última questão. Agora, essa última questão aí gerou um pouco de dúvida nos candidatos quando ela caiu, aí no ano em que ela caiu. Por quê? Porque ele fala de um prisma aí, né, de um prisma reto trapezoidal, e a interpretação do prisma é que as pessoas erraram. Então, naquele esquema, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer ela. Prestem atenção no formato do desenho e no nome desse prisma que a questão já te dá. Então dá um pause no vídeo, naquele esquema, faz a questão, depois volta aqui para saber o resultado. 3! Ele fala o seguinte na questão. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é o de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra a figura. E aí ele mostra essa figura aí que provavelmente você já viu, provavelmente em filmes de Velho Oeste ou então em alguma fazenda. Esses silos aí são usados para colocar comida de porco ou então a água do cavalo para ele beber. Mas continuando. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Beleza, li o texto inteiro e provavelmente o que você assimilou desse texto foi... Por que eu falei isso? Porque eu costumo falar para os meus alunos
que não adianta nada a gente ler um texto diretão se a gente não está entendendo nada que ele está dizendo. Então, por isso que eu falo que o processo para resolver uma questão, para resolver um problema, é a gente ler o texto interpretando com atenção e parando a cada momento importante para sintetizar as informações, justamente para não dar essa confusão mental. Eu, por exemplo, sou um cara que sofro de muita falta de atenção. Se eu for ler um texto direto assim, como esse, eu provavelmente não vou assimilar nada. Até quando eu estou lendo um livro, ou um artigo, ou qualquer coisa, eu sempre faço a síntese do que eu estou lendo. Por mais que seja uma síntese meio que mental, ainda assim faço uma síntese. Leio pausadamente, sempre, qualquer texto. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que se ligar é qual é esse prisma. Ele fala ali que é um prisma reto trapezoidal. Porém, quando você lê a figura, quando você olha para a figura, talvez você possa confundir aquele H ali, que ele fala que é a altura do silo, com a altura do prisma. Só que não é, tá? Aquele H é a altura do silo. Lembra que para ser um prisma, ele precisa ter duas bases iguais e paralelas, e as outras faces laterais serão paralelogramos, né, ao redor dessas bases. Só que se você olhar para esse H, ele é uma altura que mede a distância de um retângulo menor para um retângulo maior, né? Porque se você olhar o retângulo da base, é menor do que o retângulo do topo. Ou seja, essas bases aí não são iguais, logo o prisma ele não é nesse formato. Agora percebe esses dois trapézios azuis aí que está aparecendo para você. Eles sim são duas faces exatamente iguais e paralelas. Então, quem é a base desse prisma são esses dois trapézios aí. Até porque ele falou, né? Prisma reto trapezoidal. Então, significa que a base é o trapézio. Então, esse H minúsculo aí, ele é a altura do silo e não a altura do prisma. Se você reparar, a altura do prisma é exatamente aquele C ali, que seria o comprimento do silo. Se você virar esse prisma para ele ficar em pé sobre as bases, a altura vai passar a ser esse C aí. Agora vamos continuar lendo o texto. Considere um silo de 2 metros de altura. Então, opa, parei aí. A gente acabou de ver que 2 metros de altura é a altura do silo. Então, significa que esse Hzinho é igual a 2, tá bom? Continuando. 6 metros de largura de topo. Aí você olha na legenda e percebe que a largura de topo é o Bzão. Então, significa que o Bzão é igual a 6. Depois ele fala que 20 metros de comprimento. E é o comprimento do quê? Do silo. Então, o C é igual a 20. Perfeito. Agora é que vem a segunda parte mais complicada dessa questão. Essa frasezinha que ele acabou de falar aqui foi o que confundiu a maioria dos candidatos que prestou essa prova no determinado ano. Ele fala que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. E aí é muita informação. Você tem que ir pausadamente. Presta atenção. Se para cada metro de altura acontece aquela situação que ele falou, para 2 metros de altura acontece 2 vezes o que ele falou. Então significa que a largura do topo tem 1 metro a mais do que a largura do fundo. Sacaram a ideia? Então significa que a minha largura do fundo tem 1 metro a menos do que a minha largura do topo. Se a largura do topo são 6 metros, então a largura do fundo são 5 metros. Tudo bem? E por que isso era importante da gente escrever? Porque ele fala depois de um determinado volume do silo, né? Ele fala, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. 2 metros cúbicos é uma unidade de volume, então você já sabe que tem que fazer o volume desse prisma aí. Só que como é que a gente calcula o volume? A gente calcula o volume fazendo a área da base vezes a altura do prisma. Só que essa base, ela é um trapézio. Então, primeiro, eu vou achar quanto vale a área desse trapézio. E como é que acha a área de um trapézio? Aqui no canal, a gente já falou sobre uma aula inteira direcionada a áreas de figuras planas. Então, se você ainda não assistiu, clica no card que está aparecendo aí e assiste lá. Mas beleza, a área de um trapézio, para quem não lembra, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vai ser a base maior, que é a largura do topo, mais a base menor, que é aquele Bzinho, que é a largura do fundo, vezes a altura, e a altura sim é aquele Hzinho, que é a altura do trapézio, sobre 2. Essa é a área do trapézio. 6 mais 5 dá 11, esse 2 a gente simplifica com esse 2, a área da base vai ser 11 metros quadrados. Perfeito. Então agora eu já sei a área da base e a altura desse prisma vai valer 20, que é aquele C lá. Então o volume do prisma vai ser 11 vezes 20. 11 vezes 20 dá 220 metros
cúbicos, porque é volume. E aí a gente chega no último momento dessa questão, onde ele fala o seguinte: após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então eu vou escrever essa informação que ele me deu. 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos do silo. Quantas toneladas vão ocupar 220 metros cúbicos, já que o silo tem 220 metros cúbicos de volume? Isso aí é uma regrinha de 3. Multiplique isso cruzado, você vai ver que o x ele vai ser 220 dividido por 2, que são 110 toneladas, letra A. Perfeito? Então percebam que a ideia dessa questão não era de te fazer contas muito complicadas. Novamente, as continhas que a gente fez são continhas bem básicas, continhas de multiplicação e de divisão, são coisas bem simples. A dificuldade das questões do Enem, a maioria delas, se dá através da interpretação da situação, da matematização da situação. O que seria isso? Seria você ler um problema, interpretar e conseguir escrever aquilo matematicamente. Por isso que eu te falo, a melhor maneira de se fazer isso é ler o exercício pausadamente, anotando sempre as informações, sintetizando as informações, para depois você olha para a sua própria síntese, para o seu próprio resumo, e aí sim você tem as ideias do que fazer. Tudo bem? Então é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você ainda não curtiu, dá aquela curtida aí, compartilha com teus amigos. Se você acha que eu vou poder ajudar eles assim como eu estou ajudando vocês. Só para lembrar, eu vou continuar produzindo esses conteúdos de matemática, de curiosidades matemáticas e sobre dicas para fazer os vestibulares ou para você ir bem nas suas provas da escola ou simplesmente alguma situação que eu acho válida de conversar com vocês. Enfim, então é isso. Muito obrigado. Me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Beijo.